Oi, olá. O que faz um cientista de dados? Recentemente, a profissão de cientista de dados foi considerada a profissão mais sexy do século XXI. Mas o que afinal faz um cientista de dados? Para que serve essa profissão? Eu analisei mais de 50 vagas para cientistas de dados aqui no Brasil. Eu fui em cada uma das ofertas de vagas e eu analisei o que cada uma das empresas estava pedindo dos seus candidatos. Quais eram os requisitos para o emprego. E daí eu reuni tudo isso e a gente vai ver item por item o que faz os cientistas de dados ou o que as empresas esperam que eles façam. E é sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo agora. Bom, na verdade o cientista de dados é uma profissão que reúne várias outras profissões e não é uma profissão tão nova assim. Na verdade é só um nome novo para uma profissão que já existe há muito tempo, que é a profissão do estatístico ou do analista de novos negócios. Então, na verdade, é só um nome novo para uma profissão que já existe faz muito tempo. Então, é basicamente um profissional que tem conhecimentos de estatística, de análise de dados e também de programação. É uma pessoa que consegue analisar os dados, mas também programar algoritmos. Faz o trabalho completo, que ele vai tanto identificar tendências em dados, como também vai lá programar em Python e criar as coisas. Então, é basicamente um estatístico que faz tudo. E essa, na verdade, é uma profissão que está bem em alta hoje em dia, exatamente por causa do avanço da internet. Porque nessa última década, a quantidade de dados que são gerados pela internet é muito alta. E toda empresa precisa lidar com esses dados. Mesmo a menor startup do mundo pode fazer uso de dados para melhorar os seus serviços. E as empresas grandes, então, nem se fala, né? O uso de dados se tornou uma coisa muito importante. Então, ter profissionais dentro da empresa que sejam cientistas de dados, consigam analisar esses dados gerados pelos negócios da empresa, é essencial hoje em dia. Também porque a força computacional se tornou muito mais barata nas últimas décadas. Antigamente demorava dias para conseguir fazer um pequeno cálculo estatístico. Hoje em dia, em poucos minutos, você consegue resolver isso, com computação em nuvem, esse tipo de coisa. Então esse profissional se tornou mais importante ainda hoje em dia. Bom, mas enfim. Olhando para essas mais de 50 vagas de emprego para cientistas de dados, eu dividi os requisitos que as empresas estavam pedindo dos seus candidatos em alguns grupos diferentes. Então eu vi primeiro as linguagens que eles pediam, vi também sobre os bancos de dados que eles queriam que seus candidatos soubessem, sobre Big Data, sistemas de streaming de dados, ambientes de modelagem que era necessário saber, infraestrutura, as próprias técnicas de machine learning e algumas coisas extras que algumas empresas pediam. Algumas empresas pediam algumas coisas extras, especial para o negócio delas. Bom, então vamos lá. Linguagens. Bom, as principais linguagens que essas empresas pedem são Python, Java, Scala, R, JavaScript, com conhecimentos em Node.js, .NET, MATLAB, Ladder, Matemática e SQL, também conhecido como SQL ou SQL, que é uma linguagem para se comunicar com bancos de dados. Então essas eram basicamente as principais linguagens que as empresas estão pedindo dos seus futuros cientistas de dados. O Python é com certeza a linguagem que mais domina essas vagas. A maioria dessas empresas estavam pedindo pessoas que soubessem Python, porque Python é realmente uma das melhores linguagens para realizar machine learning e análise de dados, que é o que essa profissão faz. Bom, então vamos ver os bancos de dados. Quais bancos de dados que essas empresas queriam que seus candidatos soubessem? Bom, o primeiro deles e mais principal e básico, o MySQL, que é basicamente um banco de dados que quase todo mundo aprende quando está aprendendo PHP ou a criar sites. Mas é um banco de dados bastante utilizado e bem interessante. Não é porque ele é simples que ele não seja bom. Bom, outro banco de dados que pediam bastante era o NoSQL, com o melhor exemplo deles sendo o MongoDB, Mongo Database, que é o que eles mais pediam. Mas também pediam outros tipos de bancos de dados, como NewSQL, PostgreSQL, Cassandra, VoltDB, MariaDB, Elasticsearch, Amazon Redshift, Google BigQuery e Oracle. Então esses eram basicamente os bancos de dados que apareciam nessas vagas, ou seja, vários tipos de bancos de dados diferentes. Mas a grande maioria era NoSQL e o próprio MySQL, que é um dos mais populares que tem. E na verdade saber a linguagem SQL, que é uma forma de se comunicar com esses bancos de dados, é, na minha opinião, uma das coisas mais importantes que um programador deve saber, ou alguém que quer trabalhar como cientista de dados. Porque uma pessoa que sabe muito bem SQL, sabe muito bem se comunicar com bancos de dados e puxar exatamente as tabelas que você quer, as colunas que você precisa, consegue resolver um monte de problema, sem necessariamente ter que aplicar machine learning. Na verdade, muitos dos problemas poderiam ser solucionados com uma chamada de SQL muito bem escrita, e não necessariamente ter que usar um monte de algoritmo maluco. Bom, e uma outra coisa que essas empresas pediam também era conhecimentos de Big Data,
E muitas dessas empresas trabalham com grande volume de dados. Então essas empresas queriam pessoas que soubessem sobre Apache Hadoop, sobre o Apache Spark, sobre o método de MapReduce, que é basicamente uma forma de organizar os dados em vários computadores diferentes. De você dividir o seu banco de dados em vários clusters diferentes, usando essa técnica chamada de MapReduce. Mas eles também pediam pessoas que soubessem sobre Coherence, Hazelcast e o Apache Hive. Basicamente, esses sistemas são sistemas que trabalham com Big Data, com grandes volumes de dados. Essa questão da Big Data também é uma coisa meio curiosa, né? Que a gente ouve falar essa palavra em vários lugares. Mas Big Data é realmente dados grandes. Você trabalhar com terabytes de dados. Imagine que você trabalha para um banco e você precisa criar um algoritmo de recomendação para os clientes do banco. Só que o banco tem tipo milhões de clientes. Então você vai ter que trabalhar com milhões de dados das pessoas. Por isso que essas ferramentas entram em jogo. Em determinados tipos de aplicações que você vai criar, você obrigatoriamente vai ter que trabalhar com milhões de dados. Então esse Hadoop e o Spark servem exatamente para isso, para permitir trabalhar com um grande volume de dados. Bom, e vocês podem ter percebido que vários desses sistemas que eu falei possuem a palavra Apache, como o Apache Hadoop e o Apache Spark. Bom, na verdade é porque esses programas foram desenvolvidos pela Apache Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento de software de código aberto. Então, basicamente, é um monte de programador que contribui com essa fundação, criando esses programas de código aberto. E vários deles são utilizados para análise de dados. Bom, outra coisa que essas empresas pediam era os ambientes de modelagem. E entre eles nós temos o TensorFlow, que pertence a Google e serve para Machine Learning, o Scikit-learn, o próprio R como ambiente de modelagem, o Apache Mahout, SparkML de Machine Learning, Theano, Keras, H2O, SAS, SPSS, NetworkX e as bibliotecas NumPy e Pandas de Python. E disparado, a grande maioria dessas empresas pediam que as pessoas tivessem conhecimentos de TensorFlow, que é uma biblioteca de Machine Learning criada pela Google. Na maioria das vagas de emprego eles queriam que a pessoa soubesse sobre TensorFlow. Bom, essas empresas também queriam que seus candidatos soubessem sobre infraestrutura, com conhecimento sobre OpenStack, que é basicamente o sistema operacional para a nuvem, o Docker, que é uma forma de criar máquinas virtuais rapidamente. Também aparecia o OpenFlow e o Mininet, como infraestrutura para o desenvolvimento desses sistemas. Bom, e as técnicas de Machine Learning que as pessoas precisavam saber para essas vagas? Bom, entre elas nós temos Deep Learning, Reinforcement Learning, Regression, Recommender Systems, sistemas de recomendação, SVM, que significa Support Vector Machine, que é um algoritmo de inteligência artificial, Azure Machine Learning, que é do Microsoft Azure, Amazon Machine Learning, o sistema de Machine Learning da Amazon, Markov Chain, correntes de Markov, Neural Networks, redes neurais, o IBM Watson, que também é uma inteligência artificial da IBM, e Random Forest, que é um algoritmo também de inteligência artificial, de Machine Learning. Então, basicamente, essas são as técnicas de Machine Learning que eles pediam que seus candidatos soubessem. E algumas empresas pediam algumas coisas extras. Então, o Itaú, por exemplo, pedia que seus candidatos tivessem conhecimento no Cloud Itaú. Mas também aparecia a Esteira, CI/CD, a linguagem Git, de versionamento de software. Aparecia também Jenkins, Puppet, People Analytics, desenvolvimento ágil, Tableau, Power BI, conhecimentos em robótica, Blue Prism, Esper, Tíbico. Então, basicamente, tudo isso que eu falei era o que as empresas queriam que seus candidatos soubessem. Obviamente que algumas empresas queriam algumas coisas e outras não. Mas, no geral, agrupando todas essas empresas, era isso que um cientista de dados deveria saber. Então, na verdade, é um monte de coisa, né? Cientista de dados é exatamente essa pessoa que faz tudo. Sabe tanto de análise de dados quanto de algoritmos muito doidos. E essa é uma profissão que está crescendo bastante, exatamente porque pessoas de diversas áreas podem virar cientistas de dados. Pessoas da engenharia podem virar cientistas de dados. As pessoas que vêm de outras áreas também, como matemática, estatística, economia, administração, por que não? Basta você saber todas essas coisas que você se torna automaticamente um cientista de dados. Bom, e essa é uma das profissões que as empresas precisam, porque é um conhecimento, como vocês podem ver, muito técnico. É difícil saber essas coisas. Bom, na verdade, existem poucas faculdades atualmente que ensinam a pessoa sobre todas essas coisas. Na verdade, a maioria dos cientistas de dados são meio que autodidatas. Eles têm que ir aprendendo sobre essas coisas sozinhos. Eles mesmos têm que buscar esse conhecimento. E é uma das profissões aí consideradas como a mais sexy do século XXI, porque ela é bem remunerada em relação a algumas outras profissões e porque tem muitas empresas precisando de cientistas de dados. O Itaú, por exemplo, eles têm um exército de cientistas de dados. Eles contratam muitas pessoas nessa área. E isso não é à toa, né? Na verdade, é a área financeira que mais contrata cientistas de dados.
Bom, enfim, é curioso analisar essas vagas de emprego. Na verdade, algumas dessas vagas querem que o cara seja meio que um semideus dos dados, que o cara saiba muita coisa. O cara precisa ter um conhecimento absurdo para conseguir um emprego. Bom, mas enfim. Bom, então esse foi meu vídeo sobre o que faz um cientista de dados, analisando os diversos requisitos das vagas que tem aberta aí pelo Brasil para essa profissão. Bom, é isso aí. Tchau.